Senhores, antes de mais nada, muito obrigado pela presença de todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à disciplina de Tópicos em Ciência de Dados. E para mim é muito feliz. Para mim é uma felicidade muito grande, porque eu já trabalhei em programas de pós-graduação, mas como orientador, mais de uma vez. Eu nunca dei aula, uma disciplina num programa de pós-graduação, estricto sensu que eu estou falando, não de pós-graduação lato sensu. Em programas. Então, essa vai ser minha primeira aula, vai ser minha primeira disciplina em um programa de pós-graduação estricto sensu, e essa é a primeira aula da minha primeira disciplina em um programa de pós-graduação estricto sensu. Estou muito feliz, de certa forma, na realização de um sonho estar aqui com vocês. Como é que nós vamos fazer essa dinâmica aqui? Vocês podem interromper à vontade quando vocês tiverem alguma dúvida. A aula vai ficar gravada para o pessoal que não pode participar aqui com a gente de forma síncrona, que só vai poder assistir essa aula depois. Outra questão muito importante, a aula vai até 17 horas no papel. Na prática, nem eu posso falar tanto tempo assim, né? Então, a gente sempre deixa uma margem, uma folga, porque tem dias que talvez a gente passe, tem dias que a gente vai terminar um pouco antes. A minha ideia é começar agora às 14, quando for lá para umas 15 e pouquinho, a gente para, dá uns 15 minutinhos para tomar uma água, tomar um café, ir ao banheiro, olhar o WhatsApp, olhar o Facebook, tomar uma cerveja. Opa, não, cerveja não pode. Enfim, fazer outras coisas, e aí a gente volta e dá continuidade. Beleza? Tranquilos? Geralmente, nas minhas aulas de graduação, eu peço para os alunos deixarem a câmera aberta. Mas se quer a pós-graduação, não preciso muito ficar cobrando que vocês saibam que precisam prestar atenção no assunto, né? Todo mundo está careca de saber disso. Então, o nosso objetivo aqui hoje, gente, é introduzir o tema da ciência de dados. E a gente não pode introduzir o tema da ciência de dados sem falar sobre o que é ciência. Aí muita gente vai falar assim, pô, mas eu já vi essa matéria lá na graduação, lá na disciplina de metodologia científica. Aí eu vou perguntar para vocês, sério, gente, vocês viram mesmo o que é ciência na disciplina de metodologia científica? Ou vocês aprenderam o que era o ABNT? Vocês aprenderam mesmo o que é o método científico? Ou vocês aprenderam que o texto científico tem que ter margem 2 por não sei quanto, espaçamento duplo, aquelas coisas? Porque eu vou te contar, eu tive metodologia científica que foi decepcionante. Se eu tivesse se o meu conhecimento de ciência, sobre o que é ciência, dependesse daquela disciplina, eu não saberia, não fazia ideia do que é metodologia científica hoje, do que é ciência, entendeu? Então, uma coisa é você aprender o que é ciência, e outra coisa, ciência, incluindo a metodologia científica, e outra coisa é você aprender técnicas de formatação científica. Infelizmente, a gente tem esse gap aí, que é as aulas de metodologia científica, que eram para ensinar as pessoas o que é um método científico, por que ele existe, por que ele é importante, como se faz ciência, como que a ciência funciona. As pessoas param para ensinar a BNT. E nessa disciplina nós não utilizamos a BNT, viu? Nosso padrão é o I3E, ok? E os padrões internos do PPG-MCS. Falei certo, PPG-MCS. Eu tenho uma mania de falar PPGE, não é PPG-MCS. Ok? Bom, então a gente vai começar agora, e ali por volta das 3 e pouquinho a gente vai parar. Cara, LaTeX e IEEE, cara, tem todos os padrões do universo conhecido, principalmente o que a gente vai desenvolver aqui é artigos no projeto final. Artigo com LaTeX, o template de LaTeX do IEEE é clássico, né? Principalmente se você estiver utilizando Overleaf. Por que nós vamos falar hoje sobre ciência? Gente, a gente está no meio de uma pandemia, nunca foi tão importante entender o que é ciência, o que a ciência faz. A maioria das pessoas, ficou claro para mim, eu não sei se isso está claro para vocês também, que a maior parte das pessoas não faz
lufas de ideia de como que ciência é feito, ok? As pessoas estão confundindo. Chegou-se ao ponto de falar, mas isso é só uma pesquisa científica. Só uma pesquisa científica? Meu amigo, isso é uma pesquisa científica. Tá maluco? Isso é importante demais. Isso tem método, isso tem comprovação, isso tem validações. Então, é importantíssimo a gente entender aqui, agora, o porquê e o que é a ciência. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui nesse grupo, dessas 10 pessoas que estão aqui, o que é ciência, difícil, não sei as pessoas que já olharam os slides, né? Mas dificilmente, antes da gente olhar, as pessoas iam ter a mesma compreensão daquilo que é ciência. Então, olhando lá na apresentação, aqui para iniciar a nossa disciplina de tópicos em ciência de dados, nós vamos começar debatendo o que é a ciência. E eu gosto muito dessa imagem de fundo, viu, pessoal? Eu gosto muito dessa imagem de fundo aí, porque essa imagem de fundo aí é o planeta Júpiter. Para quem não conhece, isso aí é um zoom no planeta Júpiter, ok? É um zoom no planeta Júpiter e isso é uma das coisas que é muito interessante na ciência, né? A ciência nos possibilita, a ciência nos permite ter essa visão maravilhosa aí de detalhes do sistema solar ou do universo. Para mim, uma das grandes provas dos poderes, dos superpoderes da ciência. No final, nós vamos falar das falhas também. Então, bora lá. Se a gente fosse pegar uma definição, aliás, antes de chegar na definição, a gente tem que falar do que não é ciência. O que é o senso comum, ok? O senso comum é aquilo que as pessoas, aquele conhecimento com que as pessoas lidam todo santo dia, ele é muito tendencioso. Ele é muito fácil você cometer erros de raciocínio. Nós somos seres humanos, a gente erra o tempo todo. Então, quanto mais você aperfeiçoa-se dentro do fazer científico, mais você vai conseguindo reconhecer alguns vieses cognitivos e algumas falácias lógicas que todo mundo comete. Mas o cientista não comete? Comete muito. O que mais tem por aí é pesquisador que fala bobagem. E nenhum de nós está isento de falar bobagem uma vez ou o tempo todo. Só que a ciência ela tem mecanismos para que a opinião isolada, a bobagem que aquele cientista isolado faz, ela não se propague, ela não vire um padrão, certo? Então, eu posso falar bobagem, posso até soltar um artigo científico falando bobagem, mas a contravalidação da ciência para aquele artigo, ele vai permitir que ele vai provar, ele vai colocar por A mais B que aquela minha tese não se sustenta. Ok? Mas, infelizmente, isso é muito difícil no dia a dia, né? Sem ter o rigor do método científico em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa, né? Então, a gente faz muitos erros de julgamento, muitos erros de raciocínio. Vou citar alguns desses que estão aí. Por exemplo, é o viés de disponibilidade. Viés de disponibilidade é um dos erros mais comuns que todo mundo faz. Então, é o seguinte... eu convivo numa região onde todo mundo começou a ter essa doença. Olha só, eu vivo num bairro e todo mundo do meu bairro começou a ter dengue. Aí eu pego, pela disponibilidade que eu tenho daquele fenômeno, eu já vou fazer uma generalização grosseira. Se todo mundo que eu conheço aqui da minha vizinhança está com dengue, então a cidade inteira está com dengue. Então todo mundo está com dengue. Aí eu falo assim, nossa, começou uma epidemia, lastrou em Montes Claros inteiro, quando eu estou confundindo um efeito local, né, e pequeno com generalizando para uma área maior. Então, isso é o famoso viés de disponibilidade. Isto é uma falha de argumento, uma falha de raciocínio muito grande e extremamente comum. Todos nós cometemos ela. Tem outra muito parecida logo aí embaixo, que é o efeito de adesão. Tá todo mundo fazendo, então deve ser bom. Tá todo mundo indo, então, é permitido, é legal, entendeu? Então,
são coisas, são vieses, né? São tendências de pensamento que a gente tem e que nem sempre elas traduzem a verdade dos fatos. Mas nós somos seres humanos, dificilmente a gente consegue aceder aos fatos, né? A gente consegue aceder a alguma interpretação dos fatos. Então, dentre outras falácias lógicas muito comuns, por exemplo, nós confundimos correlação entre dois fenômenos com a causalidade, ou seja, um fenômeno causa o outro. Pode ser que exija uma causa? Pode ser, mas eu não posso ver que dois fenômenos estão correlacionados e falar que um causa o outro. Isso é errado. E um outro viés de pensamento incrível, por exemplo, é a confusão entre opinião e fato. Esse viés, então, agora em plena pandemia. Gente, vocês vão ver que essa aula de hoje é um manifesto em defesa da ciência. Entendeu? Tem muita coisa que a gente está fazendo no nosso dia a dia que são erros assim, de senso comum, que são atitudes muito anticientíficas. E uma que está muito na moda hoje é a pessoa confundir opinião com fato. Entendeu? Então o cara ele tem uma opinião sobre um assunto qualquer e porque ele acha aquilo, ele acha que as coisas devem ser daquele jeito porque ele acha aquilo. E ele quer impor a visão de mundo dele, a opinião dele, para outras pessoas, como se aquilo fosse uma verdade. Então, esse é um viés de raciocínio terrível e extremamente comum. Ok? Então, a ciência, ela se desenvolveu ao longo de muitos anos, ao longo de toda a história da humanidade, a gente tem desenvolvido e aprimorado a ciência para fugir desses vieses cognitivos, para fugir dessas falácias lógicas, e conseguir chegar a um consenso daquilo que seria o conhecimento verdadeiro. Então, se a gente pegar uma definição de dicionário do que é a ciência lá no Ruais vai dizer o seguinte: é um corpo de conhecimentos sistematizados. Veja bem, vamos começar pela primeira parte aí. Corpo de conhecimentos adquiridos via observação, identificação, pesquisa, explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, são formulados metódica e racionalmente. Então, nós vamos pegar essa definição de ciência aí e vamos separar em duas partes. A ciência, então, vou voltar aqui. A ciência, então, é um método de aquisição de conhecimento, certo? Que é o como se faz ciência. E o resultado deste como é o corpo de conhecimentos, que é aquele metódico, racional, etc. e tal, que é o quê? Então, a ciência ela é composta por essas duas partes. Nós vamos começar a falar sobre o corpo de conhecimentos e depois chegar no método. Mas, então, a ciência não é uma coisa, mas algumas coisas. Entre elas, um método de aquisição de conhecimentos, e, na verdade, não é um método só, são vários, e um corpo de conhecimentos resultante desse método, que ele é distribuído, alguma parte ele é fechado, em outras partes ele é aberto, e por aí vai. Há cientistas, como o ilustríssimo Carl Sagan, que diz que a ciência é muito mais uma forma de pensar do que o corpo de conhecimentos propriamente dito. Então, o Carl Sagan, o que ele está dizendo aqui? Que o método é mais importante do que o corpo de conhecimentos. Eu concordo com ele. Não discordo dele. Porque se acontecer uma catástrofe hoje na Terra e a gente perder toda a literatura científica, todo o corpo de conhecimentos que nós já possuímos sobre a natureza, sobre o mundo, com o método científico, ao longo do tempo, nós vamos conseguir reconstruir esse corpo de conhecimentos. Mas se a gente mantiver o corpo de conhecimento que a gente já tem e perder o método científico, todo mundo esqueceu ou ignorou, ou proibiu o método científico, a gente não consegue mais fazer ciência. Entendeu? Essa que é a diferença. Então, eu acho, isso é uma velha discussão na ciência, né? Que a gente pode até trazer para a ciência de dados, né? É um debate do tipo o cão correndo atrás do rabo. O que é mais importante? O método ou os dados?
na verdade, é uma pergunta retórica, né? Os dois são igualmente importantes. Mas eu acho que, assim, é essencial, crucial mesmo, é o método científico, pois dele todo o resto do conhecimento deriva, ok? Então, vamos começar, então, trabalhando o conceito do que é o corpo de conhecimentos da ciência, ou a literatura científica. Bom, antes de mais nada, a gente vai ter que trabalhar aqui. Quais são as propriedades do conhecimento científico? Eu não estou falando das propriedades do método científico. Estou falando das propriedades do conhecimento científico. Beleza? Aquele que já está gravado, armazenado, que já foi gerado. Então, esse conhecimento científico, ele tem que ser formal, ele tem que ser impessoal, ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser imparcial e os três que eu mais gosto, ele tem que ser demonstrável, reprodutível e testável. Conhecimento científico, você tem que pegar um paper, você tem que pegar um artigo, você tem que pegar uma tese, você tem que pegar, sei lá, uma dissertação de mestrado, você tem que conseguir reproduzir aqueles resultados. No velho e bom estilo, faça você mesmo. Ok? Então, ciência boa é aquela ciência que você pode provar, que você pode demonstrar, que você pode reproduzir, que você pode testar. Ok? Isso é ciência boa. Então, o texto científico, o conhecimento científico, ele tem que ter estas, dentre outras características. Então, aonde está o conhecimento científico? Aonde é armazenado o conhecimento científico? Bom, o conhecimento científico, ele é organicamente estar com os pesquisadores. Então, os pesquisadores, toda a comunidade científica, eles são os guardiões vivos, né? Os guardiões humanos do conhecimento, do saber científico. Nós guardamos o saber prático do método científico e guardamos uma parte da especialização daquele conhecimento, que é a nossa área de expertise. Então, nós não conhecemos, nós guardamos todo o conhecimento científico. Nós guardamos aquele conhecimento científico da nossa área de expertise. E aí, eu repito, conhecimento científico ele é distribuído. Ninguém detém a propriedade de todo o conhecimento científico. Por quê? Porque ele nunca está centralizado num lugar só. Então, além dos pesquisadores, você tem as inúmeras instituições de pesquisa, editoras, universidades, governos, empresas, inúmeras instituições, e algumas delas também guardam, seja através de propriedade intelectual, industrial, ou por simplesmente armazenar conhecimento, ou por ter contato com os pesquisadores e contratar os pesquisadores, manter os pesquisadores, as instituições também são guardiões do conhecimento científico. E aí tem os documentos, os artigos, as teses, as dissertações, as monografias, os relatórios, e por aí vai. Esses documentos são o conhecimento científico, a base, o corpo de conhecimento escrito, materializado. Hoje em dia, não só documentos, mas também softwares, hardwares, equipamentos, por aí vai. Ok? Então, você tem a parte orgânica do conhecimento, você tem a parte materializada do conhecimento, você tem a parte institucional do conhecimento científico. Então, ninguém é dono do conhecimento científico. O conhecimento científico ele é distribuído, ok? Então, se a gente focar especificamente aqui nessa parte de documentos, ok? Nessa parte aqui embaixo, nós vamos ver que documentos são esses que contêm conhecimento científico. Aí nós vamos ver que existe uma hierarquia do conhecimento científico. Isso é bem interessante. A maioria das pessoas não sabem que existe uma hierarquia dos documentos científicos. E é por isso, e nós vamos debater isso daqui a pouco, muito se falou desse pessoal aí durante a pandemia, que um cara fala, mas eu achei um artigo de um pesquisador lá da Coreia, não sei das quantas, que diz X, Y, Z sobre tal coisa.
Qual que é a validade científica disso? O cara, existe uma publicação, a publicação pode existir, de fato, atestando X, Y, Z. Mas e aí? Como que eu comparo aquele pedaço do conhecimento científico com o resto do conhecimento científico? Como eu consigo avaliar o impacto daquele conhecimento científico e o potencial dele ser verdade ou não? Isso aí geralmente distingue o leigo do praticante, do pesquisador praticante. Vamos dar uma olhada. Existem alguns mecanismos para se fazer isso. Bom, voltando aqui, só um minutinho. Aqui. Então, o conhecimento científico está distribuído em vários documentos. Teses, artigos, dissertações de mercado, de mestrado, livros acadêmicos, trabalhos em congresso, monografia, relatório técnico, parecer técnico e mais coisas além disso aí. Porém, essa pirâmide aqui, ela é muito interessante. Essa pirâmide aqui, ela é de um documento da área da medicina, da área de medicina baseada em evidências. Okay? Uma parte da medicina que ela prega muito a questão de usar a evidência científica durante o tratamento do médico. Então, você vê que a medicina, que é uma das ciências mais antigas que existem, e por isso é uma das ciências mais maduras, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque ciência de dados foi inventada anteontem. Entendeu? A medicina existe há milhares de anos. Então, é uma ciência muito madura, assim como a engenharia civil existe há milhares de anos. Eles têm métodos muito estáveis, muito maduros, e a gente tem que se inspirar nessas ciências que são mais antigas e mais maduras para poder deixar a nossa área de conhecimento também madura, estável e equilibrada. Então, essa pirâmide aí, ela fala da qualidade das evidências. Então, o que ela está correlacionando? Ela está falando assim, ó, existem vários tipos de documentos científicos e de estudos, e de tipos de estudo também, com a metodologia que foi utilizada em cada um desses estudos. E aqui eles elencam a qualidade da evidência, o quão forte é aquela evidência, baseado no tipo de estudo que é realizado. Então, ele começa desde você pegar lá o background information, aqui no fundo da pirâmide, deixa esse negócio sair aqui. Background information, expert opinion, ou seja, é a opinião de um especialista, ok? Você pegou um especialista e pediu a opinião dele. Tem uma qualidade científica? Tem, o cara é um especialista, ele é formado, então ele tem um background de informação. Mas o que é a opinião de especialista perante o resto? E aí você vai, o próximo tem, estudo, relatório de caso. Então, o cara publicou um artigo relatando um caso específico. E aí você tem o nível acima disso, que é o estudo de esqueci o nome disso em português, cross-sectional. Nossa, eu vou explicar isso em dados, esqueci. Enfim. E aí você tem caso controle, estudos de coorte, estudos de testes randomizados, experimentos randomizados, até você chegar lá, ó, pra você ver, até aqui em cima, você vai ver que tem experimentos controlados, né, experimentos controlados e randomizados, que é um tipo de experimento clínico, de laboratório mesmo. E essa não é a evidência mais forte. Por mais que o pessoal tenha feito um experimento em laboratório, eles ainda não consideram esta a evidência mais forte. Porque aí eles vão ver que eu posso ter mais do que um artigo, mais do que um trabalho, ou tese, ou etc., com esse mesmo experimento controlado e randomizado, ok? Eles podem ter informações congruentes ou divergentes. Então, acima desses artigos, desses documentos, eu posso ter, por exemplo, artigos que fazem a coletânea de vários outros artigos e comparam os resultados de vários outros estudos. Entenderam? E aí, esse cara, então eu tenho um laboratório soltou um estudo clínico, um outro laboratório soltou outro estudo clínico no laboratório e tal, com
em seres humanos, ou em vitro, ou em cobaias, então tem várias evidências experimentais. Só que aí são várias experiências. Eu preciso de alguém que colete essas diversas experiências, esses diversos resultados, essas diversas evidências, sistematize, compare, veja a validade, as falhas metodológicas, as forças metodológicas. E aí você vai ver que no topo da pirâmide estão as revisões sistemáticas, que é um pesquisador que pegou todas as pesquisas, sistemática, entendeu? O nome está lá, sistemática. Ele vai pegar toda a pesquisa dentro de um período de tempo sobre aquela área específica, vai revisar todas, vai selecionar as melhores, vai comparar os estudos e ali ele vai chegar assim, ó, a evidência que existe em toda a literatura até este ponto é essa. E aí eu tenho uma evidência muito clara, muito forte de que aquilo possa ser a verdade. Então, veja bem, não é um estudo que traz a verdade científica. Às vezes você tem um estudo, um artigo, que ele tem um impacto gigantesco, nós vamos ver alguns agora, mas ele pode não ser o definitivo. Ele tem a primeira evidência forte, depois dele vem outros artigos. Então eu preciso pegar aquele artigo, aquela peça do conhecimento científico e confrontar aquela peça do conhecimento científico com outras que estão na mesma área, na mesma evidência. Ah, mas ela é a única que tem dessa área. Bom, tudo bem, aí não tenho o que dizer, não tem outra fonte de informação. Ok? Pessoal, vocês podem me interromper aí e fazer perguntas, viu? Se vocês colocarem no chat, eu não vou ver. Então pode abrir o som aí e falar. O Roberto está aqui perguntando, a determinação do estado da arte de um conhecimento passa obrigatoriamente por uma revisão sistemática? Não. Revisão sistemática, ela é uma pesquisa em si, ok? Se você fez uma revisão, uma coisa é você fazer um survey, não é uma revisão do estado da arte. Ela não é sistemática. A revisão sistemática, ela é uma pesquisa em si. Você pode fazer um artigo científico, ou quem sabe até uma pesquisa de mestrado mesmo, só para fazer uma revisão sistemática. Isso justifica uma pesquisa específica mesmo, porque isso é extremamente trabalhoso, que você vai ter que ler todos os artigos, teses, dissertações e etc e tal, que foi feito sobre aquela área do conhecimento dentro de uma janela de tempo, e dali você vai determinar, a partir de todo o conhecimento que foi feito antes, você está sistematizando o estado da arte, você está fechando aquilo que é a verdade a partir de tudo que foi feito antes. Então quando eu faço o estado, quando eu levanto o estado da arte de uma determinada área, eu procuro se já existe alguma revisão sistemática, um survey. Mas se eu for fazer um artigo de uma área e esse não for o meu objetivo, ou seja, fazer a revisão sistemática, eu não faço uma revisão sistemática. Eu vou lá no Google, no indexador, vejo quais são os artigos que foram mais citados recentemente, os mais importantes, e vou partir deles. Ok? Isso não é revisão sistemática. A revisão sistemática pega todos. Os importantes, os não importantes. Entendeu? É lógico que existe um critério de corte também, nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Beleza, então, pessoal, combinados? Quando vocês quiserem fazer perguntas, pode levantar a mãozinha aí, e aí tirar do mudo e fazer pergunta mesmo, beleza? Podem me interromper à vontade. Tomando uma água um minutinho. Vocês vão perceber também que eu falo igual um desesperado. É assim mesmo. Mas vamos trazer isso aqui para a nossa área, para a computação, né? Então, gente, aonde que está... aqui está escrito força da evidência científica, mas não, tá certo, isso aqui é a força da evidência científica. Como é que é a força da evidência científica aqui está distribuída dentro das nossas áreas? Primeiro, a gente não tem uma coisa tão rigorosa igual tem a medicina lá, né? Porque, enfim, os métodos que a gente determina que é o estado da arte, aquilo que é a verdade mesmo, eles são facilmente mensuráveis. Você executa o algoritmo, pega a base de dados, mede o desempenho,
Então, a complexidade de você estabelecer isso é muito diferente de que você tivesse que testar, por exemplo, uma vacina em seres humanos, onde pessoas podem morrer, né? E aí você precisa ter uma amostra muito grande de pessoas. Outra coisa é você testar um algoritmo que você abre o seu computador, testa, ninguém vai morrer, nenhum prédio vai cair, nenhuma bomba vai ser detonada, nada disso. Então é muito mais fácil a gente testar essas coisas dentro da computação, dentro da ciência de dados. Mas vamos analisar aqui sob outra perspectiva, olhando de forma geral, assim, quando a gente tem em qualquer área e a gente tem algum tema que é polêmico, como que a gente vai, qual versão, qual fonte que é mais segura? Então a gente pode transpor essa pirâmide aqui de uma forma um pouco mais genérica. Então você ouve, eu vou pegar lá de baixo, gente. A gente ouve no dia a dia muito a mídia comum falar sobre diversos conceitos científicos. Qual que é a força dessa evidência? É muito baixa, né? Então a mídia comum vai soltar uma reportagem, vai falar um artigo num site ou um blog, até mesmo enciclopédias dessa, Wikipedia, ok? Dicionários. Qual que é a força da evidência que é provida por isso aí? É muito baixa ou nenhuma. Por quê? Porque isso não é uma mídia especializada. Então, a partir do momento que você não trabalha, você não está lidando com um especialista, aquela informação não é confiável de jeito nenhum. Beleza? Ok, então eu vou esquecer a mídia comum e vou procurar especialista, um especialista. Vou perguntar um pesquisador isoladamente, ok? Então, não estou perguntando o corpo da ciência, estou trabalhando com um cientista. Então, o que eu quero dizer? O cara ele pode emitir para você um parecer técnico, ele pode emitir para você um relatório técnico, ele pode ter escrito um livro acadêmico sobre aquele assunto. Mas aí é o trabalho de um especialista. Ah, o cara é especialista, ok. Mas é o trabalho de uma pessoa. Você está olhando todo o campo pela vista de uma pessoa. Aí, como é que a gente já faz uma contravalidação? Que nós vamos ver ali na frente. Como que você avalia a qualidade desse especialista? Como que você gradua esse especialista em termos de qualidade, em termos de impacto? Aí é a segunda questão que a gente tem que fazer nessa linha. Então vamos aí. Acima de você pesquisar um pesquisador isolado e pedir a opinião dele e ficar só com a opinião dele, existe o corpo da literatura. E aí você vai fazer a pesquisa nas bases de dados científicas, e aí você vai ter vários artigos sobre aquele assunto, com cada artigo geralmente ele tem mais de um pesquisador, então são vários pesquisadores se trabalhando em conjunto. Isso aí já aumenta a qualidade do trabalho, né? Porque aí você já tem mais de uma pessoa, e aí você tem mais de um artigo, e cada artigo desse com vários pesquisadores. Então, isso aí já te dá uma visão muito maior, muito mais ampla daquela questão, ok? Ainda assim, você vai encontrar aqui dentro da literatura científica artigos que falam uma coisa, artigos que falam outra coisa. Isso aqui é melhor, isso aqui é melhor, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade. Pode haver divergência dentro da literatura científica? Pode. Pontos de vista divergentes, eles não são ruins, eles são ótimos. Só ditaduras gostam de ter um ponto de vista único, só ditadores. A ciência ela não é uma ditadura, a ciência é extremamente democrática. Você pode, desde que você embase corretamente o seu ponto de vista, pode explicitar o seu ponto de vista à vontade, em base. Traga evidências, ok? Não é falar, eu acho. Não, ninguém acha nada na ciência. Entendeu? O lugar de você achar é lá embaixo, lá na mídia comum. Aí você pode falar a sua opinião, você pode achar e desachar o que você quiser. Mas cientista não acha. Cientista aponta evidências. Entendeu? Você mostra evidências. Aí você mata a cobra, ok? E mostra o pau. Beleza?
Então, a diversidade de ideias dentro da ciência, ela é ótima. É o que faz a ciência crescer, é a dúvida, é o confronto, é a diversidade, ok? Você divergir de um outro pesquisador não é feio, não é desrespeitoso, não é antiético, não. Ninguém está acima de todas as dúvidas. Você tem que duvidar. A ciência, o que move a ciência é a dúvida sistemática. Você tem que duvidar mesmo. E aí o que acontece? Acima da literatura científica estão as sociedades científicas, os comitês científicos nacionais e internacionais, que eles consomem... O que é a sociedade científica? Ela agrega um monte de cientistas, especialistas, geralmente especialistas da mais alta patente, os mais graduados, os mais respeitados cientistas, que vão revisar toda aquela literatura científica e aí sim vão debater, vão discutir, vão expor seus pontos de vista e vão chegar a um consenso. Então, esse é o mais alto nível da evidência científica, ok? E que são as decisões que são colegiadas, que é o trabalho do consenso. Esse daí é o famoso consenso científico amplo. E aí você tem grandes sociedades, você tem o I3E, você tem a indústria colabora, dependendo da questão. Por exemplo, a gente está na discussão, recentemente teve a discussão do padrão 5G. É o melhor padrão? Não é o melhor padrão? Qual que é a visão da academia? Qual que é a visão da indústria? Qual que é o impacto na sociedade? Então você ouve até que você chega em um consenso, e esse é um consenso amplo. Sempre vão haver vozes divergentes, mas na ciência o que vale é o consenso amplo, ok? Vamos pegar o caso da cloroquina. Teve dois cientistas que publicaram artigos defendendo a cloroquina. Parabéns! Teve um desses cientistas, um francês lá, que era um cientista grande renome. E é por isso que a pesquisa fez muito sucesso, porque o cara tinha um renome, diretor de um instituto, o cara era grande, maravilha. Só que para esses dois artigos, e nos artigos, as pessoas que fizeram a revisão encontraram falhas metodológicas nos artigos, para esses dois artigos que saíram saíram 50, 60, 200, 300 artigos contra. Então, a força da evidência contrária é muito maior do que a força da evidência a favor. Entenderam? Então, isso é o consenso científico. A decisão colegiada no corpo da ciência mundial, você vê que o consenso pende muito mais dizendo que a cloroquina não tem efeito do que a cloroquina tem efeito para o tratamento da Covid. Discussão encerrada. É assim que ciência funciona. Não é com um artigo ou com um especialista, mas com o todo dos artigos, com o consenso entre os especialistas, ok? Então, na ciência, ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono definitivo do conhecimento científico. As decisões são coletivas, elas são colegiadas, ok? Progredindo aqui, até entre as formas de literatura científica existe uma hierarquia. Então, por exemplo, o que manda nessa hierarquia? Manda o rigor, né, com que a quantidade de etapas que aquele documento científico ele é revisado, ele é criticado, ele passa por experimentação, por comprovação, por tudo. E é por isso que, se a gente pegar a literatura científica, a gente vai pegar que uma tese de doutorado, ele é um dos documentos mais rigorosos que tem em termos científicos. Primeiro que a tese de doutorado, ela tem o doutorado, né, ele é obrigado a expandir o conhecimento científico. Você tem que apresentar alguma coisa nova, que nunca foi feita antes na ciência, e você tem que comprovar que aquilo nunca foi feito antes na ciência. Ok? E, além de dizer que aquilo nunca foi feito, você tem que apresentar uma solução boa. Aquilo ali, ele passa pela análise rigorosa de vários outros pesquisadores. Eles leem a sua tese mais de uma vez, de trás para frente, de frente para trás. São vários pesquisadores que são muito experientes, especialistas naquela área, com vários doutores com muita experiência.
entendeu? E você ainda tem que defender ela oralmente em uma sessão pública para quem quiser ir lá assistir, perguntar e criticar e falar à vontade. E para você chegar nesse documento aí, você ainda passa por uma qualificação, você é obrigado a publicar um artigo científico em algum periódico científico e ainda vai para a defesa final. Então você faz 2 defesas públicas, aquele seu texto é examinado, reexaminado, criticado várias vezes. Então o nível de rigor desse documento é altíssimo. É muito mais alto que um artigo em periódico, um artigo científico ou até mesmo um livro acadêmico. Então, o artigo em periódico, quando você escreve um artigo e você submete ele para uma revista científica, para um periódico científico, ele vai ser distribuído entre um conjunto de revisores, que são 3 ou 5 também, especialistas naquela área. Ele vai passar por várias rodadas de revisão, ok? E depois ele pode ser aceito ou ele pode ser rejeitado. Só que esse processo, que é bastante rigoroso também, ok? Ele é menos rigoroso do que a tese de doutorado. Aqui nós vamos ver que a qualidade da pesquisa feita por um doutorado, ela depende, obviamente, do programa de pós-graduação. E do periódico, ele vai depender, a qualidade e o rigor dessa contribuição também vai depender do periódico, né, do journal acadêmico. A dissertação de mestrado também ele tem um rigor parecido com a tese de doutorado, só que a dissertação de mestrado ela é um pouco menos rigorosa e os critérios para você aceitar uma dissertação de mestrado são inferiores ao de um doutorado. Por exemplo, o doutorado ele tem a obrigação de propor uma coisa que nunca foi feita antes. A dissertação de mestrado, particularmente nesse mestrado que é o mestrado profissional, você valoriza muito mais a aplicação em um cenário novo. O cenário inovador, mas você não precisa necessariamente desenvolver uma técnica nova, ok? Mas você tem que propor uma nova aplicação, um cenário diferente, resolver um problema difícil, utilizando talvez ferramentas já diferentes. Se você quiser propor algo novo, melhor ainda, mas você não é obrigado. Tanto é que lá na tese de doutorado, na maioria, 100% dos programas, você é obrigado a publicar um artigo. Para a dissertação de mestrado, você não precisa publicar um artigo, você precisa publicar um trabalho, um congresso ou um simpósio, ok? Abaixo disso aí está o trabalho completo. Então, você tem um artigo completo em um congresso. Os congressos eles são eventos científicos. Então, você pode submeter um trabalho para ser apresentado nesse evento. E aí, junto com a sua apresentação oral nesse evento, você vai ser arguido, tem o trabalho, tem o texto, né, do artigo que você fez. A gente fala de artigo de congresso, mas o nome correto é trabalho em congresso. E aí, tem o trabalho completo e tem o resumo, né? O que os congressos, eles não são feitos a princípio, para apresentar resultados completos de uma pesquisa. O que você pode fazer? Apresentar resultados preliminares ou resultados parciais da sua pesquisa. Até porque você apresentar trabalhos completos de uma pesquisa seria mais ou menos o tempo que você precisa de uma apresentação de um doutorado, de uma dissertação, 40, 50 minutos. Geralmente, a apresentação de um trabalho em congresso são 15, no máximo 20 minutos, ok? Esse trabalho ele é revisado, só que a revisão é bem menos criteriosa do que a revisão de um artigo científico. Por exemplo, um trabalho em congresso, ele vai ser revisado em 2 meses, só para você ter, por 2 revisores. Um periódico, um artigo científico, ele é revisado ao longo de 7, 8 meses, por vários pesquisadores. Então, eu já publiquei artigo que demorou 1 ano e meio para sair, entre a primeira submissão e a aceitação final. 1 ano e meio ele sendo revisado. Então, o artigo mais rápido que eu já publiquei foi agora na época da Covid, mas demorou 4 meses. Entendeu? E, geralmente, no congresso, a revisão ela não passa de 2 meses, 3 meses, na pior das hipóteses. Ok? E aí você tem as monografias, relatórios técnicos, que são a nível de graduação, eles são analisados também, mas a gente não pode garantir que a banca examinadora das monografias e dos relatórios técnicos de graduação, eles vão ter a mesma qualificação do que, por exemplo, lá no doutorado, dos artigos científicos. Mesma coisa pode-se dizer para os resumos em congresso. Então, geral, quando eu era especialista, eu já
já ajudava a fazer revisão de artigo em congresso, entendeu? Então, é difícil a gente garantir que vai ter a mesma qualidade do que o trabalho completo, né, e do que o artigo científico. Então, até na literatura científica, você tem uma hierarquia de qualidades que você tem que obedecer. Então, gente, só para a gente entender que ninguém é dono do conhecimento científico, e o conhecimento científico, ele é tanto produzido de forma distribuída, quanto gerenciado, quanto armazenado, quanto mantido de forma distribuída. E aí você tem a participação da indústria, você tem os laboratórios e grupos de pesquisa que geralmente estão ligados ou à universidade ou na indústria. As universidades têm os programas de pós-graduação, né? E cada programa de pós-graduação ou a própria universidade tem o seu banco de teses e dissertações, né? E ele tem que manter essa biblioteca virtual acessível para que o conhecimento científico que foi produzido ali esteja disponível para o mundo inteiro, ok? Você tem as editoras que mantêm os jornais científicos, você tem as que publicam livros científicos, você tem as sociedades científicas que também têm seus próprios periódicos e livros, e as sociedades científicas geralmente que promovem os congressos, os simpósios, as conferências, os seminários. Os congressos, eles geram os anais, né, que são o livro que contém todos os trabalhos que foram apresentados ali. Pode falar, Rafael. Professor, desculpe se a pergunta foi um pouquinho besta, mas qual é o rigor científico para se colocar uma patente no mercado? Patente não é uma questão de rigor científico. Patente não é um documento científico. Patente é um documento de inovação tecnológica. Aí é outra coisa. A gente geralmente confunde muito ciência com tecnologia, e eles, de fato, estão um caminhando junto com o outro, mas a questão da tecnologia é a aplicação da ciência em um produto ou um serviço, por exemplo. Produto ou serviço. Então, a patente, e aí tem vários tipos de patente de proteção industrial, não só patente, isso aí nós estamos entrando em outra seara. Que aí você tem que entrar lá no site do INPE, né, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, você vai dar uma lida mais sobre isso. Então, a patente, ela está protegendo uma inovação tecnológica, ok? Foi um produto, ou um processo, ou um novo serviço, alguma coisa que você inventou, ok? E que ninguém mais, que ninguém antes de você inventou e que você quer proteger aquilo ali para fins comerciais. Para fins comerciais / industriais. E aí, pessoal, ninguém pode criar, mexer com esse produto ou utilizar esse processo ou esse serviço sem minha autorização, porque eu sou um inventor. Então, isso não é um documento científico. Isso é basicamente um documento de que você inventou. Eu inventei um novo remédio. Não basta você ter o registro daquele remédio, você tem que provar que ele é eficiente, e aí você tem que passar por todo o processo de validação da eficácia daquilo ali, porque aquilo intervém com um problema de saúde pública. Ok? Então você tem toda a legislação. Inventei um novo processo de fabricar macarrão, um processo diferente, que reduz o desperdício em 50% e deixa o macarrão mais fofinho. Enfim, você pode patentear isso, ok? Qual o nível de ciência que tem nisso? Não interessa. Mas se alguém quiser utilizar esse método, ele vai ter que pagar para você licenciar o uso daquela sua propriedade intelectual. Entendeu a diferença aí entre propriedade intelectual e conhecimento científico? Sim, então, obrigado. Propriedade intelectual é basicamente um problema de indústria, de mercado. Ciência é outro departamento. Ok? Então, continuando aqui, você tem toda essa questão aqui. Beleza? O que são os indexadores aqui no meio, pessoal? Os indexadores, eles são bancos de dados. Imagina você, eu até esqueci quem foi que perguntou aqui, foi o Roberto. Roberto Pedroga perguntou aqui para a gente a questão, e para fazer uma revisão sistemática de literatura. Imagina se você tivesse que ir atrás de todos os periódicos científicos, um por um, para verificar se alguém já publicou um artigo naquela sua área de conhecimento. Isso é extremamente trabalhoso. Então, ninguém faz isso.
né? E você tivesse que ir em todas as universidades, procurar os bancos de teses e dissertações, procurar nos anais de eventos e tal. Não, existe um banco de dados que faz a mesma coisa que o Google faz. Ele indexa toda essa informação para você. Aí você busca naquele indexador e chega até aonde aquele conhecimento científico, aquele documento científico está armazenado. Ok? Nós vamos chegar nisso aqui daqui a pouquinho. Aliás, chegamos agora, nesse exato momento. Então, para facilitar a vida do pesquisador, a gente tem o banco de dados de pesquisa de publicações, que indexa vários periódicos, bancos de tese, bibliotecas, etc. Para nós aqui no Brasil, nós temos o fofíssimo portal de periódicos da CAPES, ok? Que ele dá acesso dentro das universidades ou para funcionários autorizados, né, pela universidade, até acessar de casa, que é o CAFÉ. Chama Comunidade Acadêmica Federada. Você pode acessar de qualquer lugar. Aí você acessa o portal de periódicos da CAPES e a partir dele você pode acessar, buscar e acessar jornais acadêmicos, bases de tese, por aí vai. Você tem outras, por exemplo, o CiteSeer, você tem o Cielo, que é a mais famosa, né? E você tem o bom e velho Google Scholar. Google Scholar, amo de paixão. Agora, gente, conheçam esse daí de baixo, DBLP. O DBLP, para a nossa área, ele tem uma pesquisa mais profunda e mais refinada do que o Google Scholar. O Google Scholar, como ele indexa tudo, de vez em quando aparece muita porcaria. O DBLP não, só aparece coisa fina para essa área da computação. Ok? Continuando. Nós vamos voltar no Google Scholar daqui a pouquinho. Aí, vocês vão perguntar, eu já tinha dito, não adianta eu respeitar essa escala aqui dos tipos de literatura científica pelo rigor científico, porque tem outros critérios de rigor científico que a gente tem que considerar. Ok. Então, vamos primeiro pela ordem. Como é que eu meço a qualidade de cada uma dessas crianças? Então, existem duas áreas muito grandes, né? Primeiro, a bibliometria. Bibliometria são métricas lá da ciência da informação, antiga biblioteconomia, que quantificam a qualidade de um documento a partir do número de referências, do número de utilizações daquele documento. E existe um subconjunto da bibliometria que lida só com os documentos científicos. É a famosa cientometria. Então, essas métricas já são utilizadas para avaliar várias coisas, do cientista, passando pelos periódicos científicos, até chegar na publicação em si. Então, como é que eu avalio, por exemplo, um pesquisador? Então, no Brasil, nós temos... a primeira coisa que você tem que fazer é olhar o currículo do cara, né? O que esse cara já produziu? O que esse cara já fez na vida dele? Então, no Brasil, a gente tem, que é uma iniciativa pioneira no mundo inteiro, e assim, ela é melhor do que todo o resto, ok? Porque ela permite que você cadastre tudo. No Google Scholar tem o Google Perfil, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele não dá para você cadastrar tudo que você faz. Por exemplo, palestra, site, blog, entrevista, tudo isso dá para você cadastrar no Currículo Lattes. O Currículo Lattes, ele é a ferramenta, e nós, brasileiros, temos que ter um orgulho violento do Currículo Lattes, porque ele não existe uma coisa tão boa no resto do mundo quanto o Currículo Lattes, para você dizer qual que é a sua experiência em uma área de conhecimento qualquer. Existe a versão mundial do Currículo Lattes, que é o OrcID, o OrCID, dependendo de quem fala. E também é bom, beleza, ele é mais conhecido fora, né? E ele é uma chance de você passar o seu currículo acadêmico. Se você passar o currículo Lattes com um cara lá da Indonésia, você fala assim, o que é isso, currículo Lattes? Português. O OrcID é uma possibilidade. Outra possibilidade é o seu perfil no Google Scholar, o perfil do pesquisador no Google Scholar. E aí o perfil do pesquisador do Google Scholar é bacana que ele tem algumas métricas que eu vou explicar daqui a pouco sobre o pesquisador. E aí você consegue comparar pesquisadores quantitativamente. O currículo Lattes ele é muito bom para você comparar qualitativamente.
O Google Scholar é bom para você comparar quantitativamente. E existe uma rede social, né, o Facebook para pesquisadores. Esse Facebook para pesquisadores, ao invés de você ficar postando suas opiniões sobre gatinhos e vídeos bestas e Big Brother, você vai compartilhar a sua pesquisa, receber feedback da sua pesquisa e poder trocar artigos, buscar artigos também, um ótimo lugar para buscar artigos, que é o ResearchGate. Existe um outro, que é o Academia.edu. Eu odeio o Academia.edu, acho péssimo, extremamente comercial. ResearchGate, ele é uma empresa que sustenta o ResearchGate, mas você vê que ele é feito com o intuito de ajudar os pesquisadores. O Academia.edu, por exemplo, você vê que ele foi feito para a empresa lá ganhar dinheiro. E aqui nós vamos ver, por exemplo, como é que eu vou medir o pesquisador, a qualidade daquele pesquisador, utilizando algumas métricas. Então, quais métricas que a gente pode pensar aqui, por exemplo? Primeira métrica que vem na cabeça é quantas publicações aquele cara tem. E aí você vai olhar qual que é o total de publicações que aquele cara já teve. Tem gente que o cara escreveu um livro na vida. A publicação dele é um. Tem um cara que escreveu 10 mil artigos. O cara tem uma grande publicação. Mas aí você me pergunta, e aí? Ele escreveu 10 mil artigos. Qual que é a qualidade desses artigos? E aí, para a gente avaliar o pesquisador, é muito melhor você olhar quantas vezes esse pesquisador foi citado. Toda vez que um artigo é citado, você está referenciando esse artigo. Então, eu vou passar aqui na frente. Olha só. Quantidade de citações, gente, é um reconhecimento da relevância da pesquisa por outros pesquisadores. Entendeu? Então, às vezes, o cara está referenciando o seu artigo até para criticar. Não tem problema. Se o seu artigo está sendo criticado, é porque ele também incomodou. E esse incômodo, como eu falei antes, ele é necessário à ciência. Entendeu? Ele levanta um ponto que, às vezes, é preciso puxar aquela discussão na ciência. Então, se seu artigo está sendo bem falado ou mal falado, não importa. Se ele está sendo referenciado, é porque ele foi relevante para aquele campo de pesquisa. Ele trouxe, ele levantou um debate, levantou uma discussão na pesquisa. Então, a quantidade de citações em uma publicação, ela revela o impacto daquela publicação. Ok? E sempre lembrando que publicações também nem sempre são só resultados positivos ou cases de sucesso. Resultado de falha também, resultado negativo, eles são importantes. Ele ajuda a ciência a evoluir. Logo, uma citação, seja ela crítica ou de elogio, ela é tão importante quanto qualquer uma das outras. Se a citação é importante para uma publicação, o total de citações que aquele pesquisador teve, ele é tão importante quanto. Significa quantas vezes aquele autor foi citado por outros autores. Ou seja, o quão ele é conhecido, o quanto a pesquisa dele é relevante. Então, aqui, agora eu vou abrir uma outra janela, eu vou parar essa apresentação aqui, e vou abrir uma outra janela. Alguém levantou a mão aqui, gente, que eu não tenha visto? Não, né? Vou compartilhar aqui. Time screen. Já estão vendo a minha tela de novo? Já? Estamos sim. Ótimo. Então, eu vou abrir aqui e vou abrir o Google Scholar. Scholar.google.com. O Google Scholar, para quem não conhece, é o Google acadêmico, certo? Então, esse é um grande indexador. Uma coisa interessante aqui no Google Scholar é que você pode pesquisar por um pesquisador. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, uma das pessoas mais importantes na tecnologia atualmente, Yann LeCun. Yann LeCun, esse cara aqui, ele foi o ganhador do Prêmio Nobel da Ciência da Computação de 2 anos atrás. Ele foi um dos inventores. Yann LeCun, Joshua Bengio e o Geoffrey Hinton. Tá todo mundo vendo a minha página aqui do Google Acadêmico, né, gente? Sim.
Ótimo. Então, olha só, o Yann LeCun é um dos pesquisadores mais falados em todas as áreas da ciência, porque ele inventou essa técnica de inteligência computacional junto com o Yoshua Bengio e o Geoffrey Hinton, ok? E ela é utilizada em todas as áreas. Então, olha quantas citações esse cristão tem. Ele tem 187 mil citações, 187.152 citações. Só ano passado, só em 2020, esse cara teve nada menos do que 40.792 citações. Esse cara aqui, ele é cientista, mas ele é cientista para burro, entendeu? É um cara assim, de uma relevância mundial. Então, aí você me pergunta, quantas citações terá um cientista de classe mundial, famoso, um vencedor de Nobel? Quer dizer, ele não ganhou o Nobel, ele ganhou o prêmio Turing, porque o Nobel não tem Nobel para a ciência da computação. O Nobel da ciência da computação é o prêmio Turing. Então, esse cara aqui é um vencedor do prêmio Turing. Ele tem 187 mil citações. Ok? Vamos pegar um cientista aqui. Esse cara aqui é uma estrela mundial, né, cara? Ele é como se fosse a Scarlett Johansson da inteligência computacional. Vamos ser mais humildes. Vamos pegar um cara aqui, por exemplo, um cara lá da UFMG. Vamos pegar lá o Nível Ziviani. Nível Ziviani. Acho que a galera vai reconhecer aí Nível Ziviani, né? Todo mundo já leu um livro dele, né? Lá de algoritmos. Quem já? Nunca leram um livro de algoritmos do Nível Ziviani? Mentira. Vocês estão de sacanagem comigo. Algoritmos e estrutura de dados do Nível Ziviani? Que é isso, gente? Vocês não leram a Bíblia. Voltando aqui. Então, o Nível Ziviani, esse cara aqui, ele é uma empresa que, não sei se vocês já ouviram falar, ele é um cara da UFMG que criou uma empresa que foi comprada pela Google, né? E foi através dele que a Google veio para o Brasil. Olha só, ele é um cientista de classe mundial. 5.637 citações. 5.637. Olha a diferença do outro lá, que tinha 186 mil, cento e quanto mil? Muitas mil, mais, acho que 150 mil, alguma coisa assim. Citações, e esse daqui tem 5 mil. Olha a diferença. E esse é um cientista de reconhecimento mundial também. É tão engraçado isso que se você for pegar o André, que é aqui do programa de pós-graduação também, aquele que é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, vocês lembram do nome dele aí? André? Luiz vai lembrar. Luiz? André Luiz Guimarães, o nome dele. André Luiz Guimarães, né? Vamos ver se a gente... Eu acho que o André tem mais citações que ele. Tem cena no final, não tem não? André? Acho que tem cena, não lembro se é no final ou é antes do Guimarães. Guimarães, cena. Aqui, ó. O André tem 20 mil citações. 20 mil citações. Entendeu? Só ano passado, o cara teve quase 8 mil citações. Então, o cara, ele é um cientista, é o que a gente chama de cientista sênior. O cara é sênior demais. Agora, vamos pegar aqui, por exemplo, um cara mais jovem, Renato Dourado. Nosso querido colega aqui, ali da mineração de dados. Renato Dourado tem 645. Ele é, assim como eu, um jovem doutor, né? Tem uma produção mais recente. Agora, esse pobre coitado que vos fala aqui, se o Renato Dourado, ele é um jovem doutor, Petrônio, esse pobre coitado que vos fala aqui é um pesquisador mirim, que tem apenas 220 citações. Mas também eu comecei em 2017, viu, gente? Você pode olhar naqueles outros pesquisadores lá. Por exemplo, Yoshua Bengio, ele começou em 93, né? O André, ele começou em 2000. Eu comecei há 3 anos atrás, né? Então, eu sou pesquisador do tipo mirim ainda.
Vocês vão ver que, além do número total de citações, existem outras duas métricas que nós vamos mostrar aqui. O índice H. O que quer dizer o índice H? O índice H quer dizer, eu tenho aqui o índice H7. Eu tenho pelo menos 7 publicações com 7 citações. É óbvio que eu tenho mais do que isso. Tá vendo? Eu podia ter 40 citações aqui com 7 citações. O meu H7 seria 7. Para eu passar para o H8, eu tenho que ter no mínimo 8 publicações com pelo menos 8 citações. Então, vamos ver aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 8ª, tá faltando uma citação para eu ir para H8. Tá vendo? Eu tenho várias citações com 7 aqui. A primeira que completar 8 aqui, eu vou para H8. Isso aqui pode ir para 9, pode ir para 10, pode ir para 50 antes de eu ir para H8. Se eu não ganhar mais um aqui, essas outras daqui para cima não importa. Então, ele é um índice muito, muito chato de você mudar de patamar. Então, quanto maior o índice H do pesquisador, mais pesquisas com mais citações ele tem. Significa que ele é mais sênior, que ele é mais estável naquilo ali. Já o índice I10, ele só quer saber qual a quantidade de pesquisas que você tem, que tem mais de 10 citações. Então, aqui eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai pegar, tem citação tem trabalhos com 60 citações praticamente, 50, isso não interessa. Ele só quer saber a quantidade que você tem com 10. Então, esses indicadores aqui, eles vão nos dizer um pouco da experiência do pesquisador. Então, tem pesquisadores que são muito experientes, o cara tem 20 anos no negócio, o cara tem trocentos artigos, e tem a gente como eu, pobre coitado, que terminei o doutorado há um ano atrás, basicamente, 2 anos atrás, um ano e 3 meses atrás, e que está começando a vida de pesquisador agora. Então, vamos voltar lá para os nossos slides. Agora a gente já sabe como que eu avalio um pesquisador, né? Já estão vendo aí minha tela? Está carregando, estamos. Agora, beleza. Então, agora que eu sei como avalia um pesquisador, é bom você olhar o tempo de atividade também, gente. É aquela última coisa que eu falei lá com vocês. Você julgar o número de citações é fácil, mas desde quanto que aquele cara está pesquisando? Entendeu? É sempre bom a gente avaliar isso também. Beleza. E a publicação, obviamente, a primeira coisa de uma publicação isoladamente é eu ver a quantidade de citações. Então, às vezes você tem um cara que, como eu falei anteriormente, o cara tem uma publicação, mas aquela publicação dele tem 10 mil citações, 50 mil citações. O cara produziu uma coisa só, mas, beleza. Einstein, por exemplo, ele produziu pouquíssimos artigos. Einstein é um cara que se brincar hoje em dia, eu devo ter mais artigos do que Einstein. Porém, os artigos dele foram publicados trocentas milhões de vezes. Então, os artigos dele têm um impacto muito grande. Beleza? E além de você ver a quantidade de citações, para a nossa área da computação, o conhecimento ele é muito perecível, ele muda, ele é muito dinâmico. Então, você tem que olhar a recência. Se, além dele ser muito citado, mas ele é novo, porque às vezes tem um trabalho que é mais recente e tem menos citações, porque, enfim, ele é mais recente, né? Vamos lá. Agora, além de julgar o trabalho propriamente dito, eu vou avaliar o periódico, a revista onde aquele periódico foi citado. E aí, o principal fator para a gente avaliar uma revista é o fator de impacto. Gente, quando você for escolher uma revista para publicar a sua pesquisa, o que você vai olhar? O fator de impacto da revista. Ok? Fator de impacto, geralmente quando você abre um jornal acadêmico, ele vai ter aí qual que é o fator de impacto. Então, uma revista nova que acabou, uma revista que tem 5 anos,
uma revista local sem muita importância, o impacto dela vai ser 0,000 alguma coisa. Se você pega uma Nature da vida, que é a revista científica mais importante que existe, o impacto dela vai ser 40. Ok? É um impacto brutal. As revistas da área de engenharia e da área de computação, que tem um impacto altíssimo, tem impacto 10. Aí você me pergunta, mas por que essa diferença do fator de impacto? Por que a Nature tem 40 e uma revista de engenharia tem 10? Aí outra coisa, uma revista na área de medicina também vai ter 38, 20 e tanto. Por quê? Porque, exatamente pelo que eu falei, porque a nossa área de conhecimento, o conhecimento ele é muito volátil. Então, o artigo ele cria uma tecnologia que é crista da onda hoje, ele começa a ser citado pra caramba. Amanhã vem uma tecnologia que substitui essa, então esse artigo vai parar de ser citado e o outro vai ser citado. Isso não acontece na medicina, cara. O corpo humano ele não muda ao longo do tempo. Então, quando o cara descobre uma doença, aquela doença ela vai existir. O cara tem pesquisa de 100 anos atrás, o cara vai ser citada daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Então, quando você olha a fórmula aí, você vai ver o número de publicações no ano anterior, o número de publicações há 2 anos atrás e o número de citações daquele ano. Mas o número de citações é o número de citações de tudo referente àquela revista. Então, aí, como essas áreas, o conhecimento é menos perecível, é menos dinâmico, o fator de impacto, ele geralmente é mais alto. A nossa área, como o conhecimento ele é muito volátil, ele é muito dinâmico, os fatores de impacto são mais baixos, ok? E aí você tem que comparar dentro da sua área, quais são as revistas que têm o maior fator de impacto. Aquelas são as revistas mais respeitáveis. Uma outra métrica muito importante também é a taxa de aceitação. Tem revista, gente, que é revista predatória, que tudo que você submete para ela passa. Você pode escrever um artigo lixo, mandar para ela, ela aceita. Porque ela está interessada em você pagar as taxas lá de publicação e tal. Ela está querendo ganhar dinheiro. Então, a taxa de aceitação é o número de artigos aceitos dividido pelo número de artigos submetidos. Numa revista séria, numa revista de alto padrão, essa taxa de aceitação costuma ser entre 15% e 20%. Ou seja, de tudo que foi submetido para ela, 85% é rejeitado. Por não ter qualidade, ou porque tinha um outro artigo melhor na frente. Entendeu? Então, a taxa de aceitação, ele tem a ver com o rigor científico da revista. Então, revistas que têm uma taxa de aceitação muito alta, você pode saber que ela não tem tanto rigor acadêmico assim. Para você aceitar um artigo, gente, requer tempo, requer vários especialistas revisando, várias rodadas de revisão. Então, é muito caro você aceitar um artigo. Então, quando a revista chega e ela bate o olho, o artigo não está bem escrito, ele rejeita de cara. Rejeita de cara. Beleza? E outra forma de você ver são a avaliação dos comitês especialistas, igual existe no Brasil. Você tem o comitê da CAPES. A CAPES ela tem um indicador chamado Qualis, né? E aí você tem os Qualis indicando a qualidade daquela revista. Então você tem a classificação. A1 são os periódicos da mais alta qualidade possível, tá? São os A1. Aí você tem os A2, grande qualidade também. Só que de qualidade de impacto menor do que o A1. Aí você vem B2, B1, e aí o A1, geralmente, eles são sempre internacionais. Dificilmente, ou quase impossível, você ter um periódico nacional que é A1. Aí do B1 já começa a segunda camada, que são os de médio impacto. E aí, geralmente, os periódicos brasileiros, em português, os melhores deles são B1. E vai descendo aí a ladeira até chegar no C. O C são periódicos muito novos, muito recentes, ou são aqueles periódicos que realmente não têm um rigor acadêmico muito alto. Continuando aqui, a mesma coisa a gente vai pensar para a questão dos eventos, né? Dos congressos, dos simpósios e tal. Primeiro você tem que avaliar qual que é a periodicidade do evento. Ele é anual, ele é bianual,
ele é quinquenal, né? Quantas edições o evento já teve? Então, tem evento que começou ano passado. Então, qual que é a tradição desse evento? Nenhuma. Qual que é o fator de impacto dele? Nenhum. Até porque você olhar na regra lá, na fórmula do fator de impacto, você precisa de 3 anos de histórico para você poder medir o fator de impacto. Então, se um evento muito recente, ele não tem fator de impacto. Então, tem eventos aí, por exemplo, Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados, Simpósio Brasileiro de Inteligência Computacional, tem eventos que têm 30 anos e são anuais. Então, ele já é um evento que tem muita tradição, e o rigor, a qualidade, o impacto desse evento já é muito maior. E aí você pode calcular, nas edições passadas do evento, qual foi o fator de impacto, ou seja, o quanto que os trabalhos publicados nesse evento foram citados. Entendeu? E as taxas de aceitação. Outra coisa, tem evento também, qualquer coisa que você mandar para eles passa. Então, o evento não tem rigor científico nenhum. Né? Quais são as entidades que estão promovendo aquele evento? Então, tudo isso é indicador de qualidade do conhecimento científico. Então, para resumir tudo isso aqui, se a gente pegar toda aquela literatura científica que a gente falou lá, aí não basta você ter o documento científico. Você ainda pode inferir qual que é a qualidade daquele documento científico. Pergunte, critique. O documento científico ele não está acima de toda dúvida, ele não está acima de toda crítica. Muito pelo contrário, a ciência adora crítica, a ciência adora dúvida. Então, se você, eu achei um artigo, ótimo. E qual periódico ele foi publicado? Qual que é o impacto desse periódico? Entendeu? Esse artigo, especificamente esse artigo, qual que é o impacto desse artigo? Quantas citações? Esse pesquisador, qual que é o renome desse pesquisador? Será que a gente pode realmente a gente pode levar a sério esse pesquisador? Então, tudo isso, todas essas métricas existem para que a gente possa avaliar de forma bastante criteriosa o conhecimento científico, beleza? E aí vem o que o Roberto perguntou. Aí a gente tem que separar também entre aquilo que é o estado da arte e o que é fundamentação teórica. Então, gente, o estado da arte é o conhecimento mais recente, com as últimas inovações, de alto impacto. Não é qualquer o mais recente, não, gente. São os mais recentes de alto impacto. Beleza? É aquilo que tá todo mundo falando, está todo mundo implementando, está todo mundo usando, que é o mais moderno, que está revolucionando. Isso aí é o estado da arte. Ok? Qual que é o problema com o estado da arte? O estado da arte ele é extremamente volátil. Ele é muito dinâmico. Ok? O estado da arte ele muda sempre. O estado da arte de inteligência artificial e de ciência de dados do ano passado, é diferente do estado da arte de inteligência computacional e ciência de dados deste ano. Ok? Ano passado já mudou tudo. Já teve novos modelos com novas percepções que já mudaram a nossa percepção daquilo que a gente acha que é o top do top do top na nossa área. Então, o estado da arte muda e muda muito rápido. Então, o estado da arte geralmente são artigos científicos, né? Uma ou outra tese que foi publicada naquele ano anterior. Mas, geralmente, as teses, elas são trabalhos desenvolvidos em muitos anos, então pode ser que elas não tenham já aquela ideia tão revolucionária. Mas nos artigos que são um pouco mais ágeis do que a tese, geralmente eles estão lá. E tem até em pré-prints, que são aquele artigo que nem foi publicado ainda, mas você já tem acesso ao texto. E ali já tem a ideia e aquilo ali já começa a ser falado. Muitas vezes, o pré-print do artigo tem mais citações do que o artigo propriamente dito. Isso acontece e é muito comum. E aí você tem aquilo que a gente chama de fundamentação teórica, que é o conhecimento que já está consolidado, que é aquilo que já tem livros, né? Uma tecnologia que ela foi criada hoje, para ela ter um livro escrito sobre ela, demora alguns anos. Então ela tem que se solidificar, ela tem que ficar estável, ela tem que se comprovar como sendo uma solução flexível, estável, etc, etc e tal, para ela chegar a ser consolidada e compor o estado
a fundamentação teórica, né? E aí, esse já muda bem mais lentamente. Isso aí já é composto por livros acadêmicos, por exemplo, né? E por revisões de literatura, surveys. Então, o survey é um artigo que fala sobre outros artigos, que resume uma série de outros artigos, para você não ter que... E aí você lê o survey, vê qual dentro daquela grande área que te interessa e você depois lê o artigo propriamente dito. Então, saiba diferenciar essas duas coisas. Aquilo que é estado da arte daquilo que é fundamentação teórica. Fala, Marcela. Está muito baixo, não estou te escutando. Está ouvindo? Pode falar. O que seria esse pré-prints? O formato... Vou falar nele daqui a pouquinho. Ah, tá. É um dos próximos slides para frente. Beleza. Okay? O que isso quer dizer ali, gente, com essa diferença de estado da arte com a fundamentação teórica? A ciência, ela é muito conservadora. Isso é triste, que eu sou uma pessoa super progressista, mas eu respeito muito o conservadorismo da ciência. Por que eu respeito? Porque a ciência é aquilo que está no núcleo do progresso, mas o método da ciência ela é muito conservador. Então, a gente fala que existe uma diferença muito grande entre o estado da arte e aquilo que é a fundamentação teórica, que é o embasamento teórico, que é o background da área. Por quê? Porque novos paradigmas e técnicas, eles demoram um certo tempo para incorporar aquilo que a gente chama de fundamentação teórica. Eles demoram. Tem muitas técnicas, tem muitos teoremas que morrem antes de entrarem no fundamentação teórica, porque ele vira modinha, a galera explora e depois vê que ele tem mais contras do que prós e acaba surgindo uma técnica melhor, aquela técnica esquecida, e ela, no final das contas, o que vai entrar vai ser essa última ali que se demonstrou mais estável do que aquela anterior, entendeu? Então, a ciência ela é muito conservadora. Quando você tem um corpo de conhecimentos estabelecidos, para entrar novos conhecimentos ali, eles têm que lutar, eles que lutem, entendeu? Eles que provem que eles são bons mesmo. Senão, eles não entram aqui no corpo de conhecimento, naquilo que a gente chama da fundamentação teórica, do embasamento, né? Vamos seguindo. Aí, nós chegamos na questão que a Marcela perguntou. O que são os pré-prints? Os pré-prints, gente, são documentos que ainda não foram completamente revisados e publicados no periódico científico. Qual que é o problema? Vou explicar para vocês o problema. Eu publico um artigo, igual eu publiquei um artigo, tem a colaboração minha, foi publicado semana passada. Beleza. A pessoa, eu tenho a minha cópia daquele artigo. A minha cópia. Eu, como autor, eu tenho uma cópia daquele artigo. Só que outras pessoas, para acessarem aquele artigo, eles têm que pagar. Poxa, mas o conhecimento da ciência não é livre? Essa é uma ilusão de todos nós, né? Conhecimento científico, as editoras, porque aquilo ali é uma editora. Ela teve trabalho para poder editar, para manter os servidores, para não sei o que tem. Então, ela cobra para manter aquele conhecimento científico ali, bonitinho, estável e seguro. A maioria das universidades paga a assinatura dessas revistas. E aí tem o Sci-Hub, é claro, né? O Sci-Hub, né? Quem não conhece o Sci-Hub, conheça. E aí o que acontece? O governo brasileiro, ele paga uma assinatura para a maior parte dessas revistas, que são as revistas que compõem o portal de periódicos. E as universidades e institutos federais, eles têm acesso a esse portal de periódicos que tem assinatura com as revistas. Então, dentro da universidade, geralmente você acessa. Mas você, enquanto pessoa física, você não consegue acessar. Você tem que pagar. Ou então você tem que mandar um e-mail para mim pedindo a minha cópia pessoal. Eu posso. Na verdade, é ilegal. Porque se você olhar lá legalmente, aquela cópia é minha para o meu uso particular. Eu não posso distribuir aquela cópia. Mas a gente distribui ao arrepio da lei. Então, lá no ResearchGate, a gente faz muito isso. O cara publicou que ele acabou ele divulga lá que ele acabou de publicar um artigo, eu gostei, assim,
cara, me manda sua cópia pessoal, aí ele me manda a cópia pessoal, ok? Mas uma outra forma de eu deixar aquele meu artigo para ele ser mais conhecido e fora dessa barreira de pagamento, desse paywall, eu publico a versão preliminar dele. E essa versão preliminar é que é o pré-print. Então, o pré-print não é a versão final do artigo, é a versão preliminar, ok? E essa versão, por ela não ser a versão definitiva, ela fica aberta e é disponível gratuita. E tem vários sites que tem repositórios de pré-print. O mais famoso deles é esse Archive aí, ó, archive.org. Então, geralmente, quando sai um artigo muito bom, ele sai primeiro em pré-print. Muito tempo depois, meses depois, ele vai sair a versão no periódico. Então, às vezes, a pesquisa ela fica muito mais conhecida pelo pré-print do que pelo artigo propriamente dito. Só que aí existe um problema. O pré-print, ele pode ser, como ele não é o artigo completamente revisado, você pode pegar uns resultados que depois eles foram corrigidos pelos revisores. Então tem um risco de você pegar informação que não é a informação final. Entenderam? Então é assim, eu achei um pré-print. Pré-print não é a versão final da pesquisa. Ok? Ele é um jeito de você acessar, em linhas gerais, o que vai acontecer na pesquisa ali, tal, de forma gratuita, mas quando você for citar, cita o arquivo definitivo, que ali é a pesquisa final, definitiva. Começando a ficar rouco, preciso tomar água. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um break aqui. Bom, beleza. Agora que a gente já viu o que é, né, o método científico, vamos ver aqui o como, que é que a gente já viu o conhecimento científico, a gente vai ver aqui o como, que é o método científico. Então, como é que funciona esse TAR desse método científico aqui, meus queridos? Primeiro, antes de nada, a discussão do método científico é a discussão da epistemologia, que é o ramo da filosofia que ela só filosofa sobre o método científico e sobre aquilo que é ou que não é científico, aquilo que é ou que não é ciência. Então, toda a evolução da ciência nasceu dentro dessa a ciência é o que é, bem funciona, né? Muito porque a filosofia se debruçou sobre como é a melhor maneira de se fazer ciência e nós chegamos ao método que nós temos hoje. Então, de forma bem simples, gente, para que vocês não tenham dúvidas, é uma frase só com ponto final. Fazer ciência é aplicar o método científico. Ponto. Você não faz científico, você não faz ciência se você não aplica o método científico. Ponto. Beleza? Eu estou fazendo ciência. Você está aplicando o método científico. Qualquer coisa diferente disso não é ciência. Simples assim. Não preciso me delongar aqui nesse ponto. Ok? Então, ao longo da história, vamos pensar como que o método científico ele começou a nascer. Então, desde lá dos filósofos pré-socráticos, a gente já tinha alguns métodos de desenvolver conhecimento. O primeiro deles é o método dedutivo. O método dedutivo é aquele assim, eu parto de uma observação geral, de um conhecimento prévio geral, e vou aplicar ele a coisas particulares. Então, se os homens morrem e eu sou homem, então eu vou morrer um dia. Então eu parto de uma premissa generalista e tento aplicar, né? Tento ver a similaridade de um caso particular com aquela premissa, com aquele conhecimento prévio, e vou fazer a inferência, que é a generalização. Então, todos os cachorros têm 4 patas. E se eu tenho um cachorro, logo ele tem 4 patas. Se Pincher é um cachorro, logo ele tem 4 patas. Ok? Mas existem muitas falhas no método dedutivo, né? Principalmente porque ele precisa de conhecimento prévio. E quando você não tem conhecimento prévio?
Então, ao longo da história, eles melhoraram isso aí, particularmente foi o Bacon, que criou o método indutivo, que é o indutivo, ele é o primeiro passo para o método empírico. Então, o método de indução ele é diferente. Eu faço observações em coisas particulares. A partir dessa observação, eu faço uma análise, vejo quais são os atributos comuns em todos os casos particulares, daí eu faço uma generalização. Eu extraio um comportamento geral a partir de coisas particulares. Então, por exemplo, o ferro conduz a eletricidade, alumínio conduz a eletricidade, o aço conduz a eletricidade. Se todos eles são metais, logo todo metal conduz a eletricidade. Esse é o método indutivo. E a bacana a evolução do método dedutivo para o indutivo é que aqui eu tenho que partir da observação, da experimentação, antes de fazer a generalização. Dele, aí veio um grande break na história da ciência, que foi o método cartesiano. René Descartes, em 1637, soltou lá, né, o discurso do método. Então, esse foi o cara que falou assim, olha, gente, a gente só é cientista se a gente for metodologicamente cético e duvidar radicalmente de tudo. Então, eu só posso dizer que existe aquilo que possa ser provado. Daí que vem aquela frase, né? Como é que eu provo que eu existo? Olha, eu estou pensando, então eu existo. Né? Então, eu tenho que provar. Eu só vou aceitar que existe aquilo que eu possa provar. Então, o método cartesiano ele tinha 4 etapas. Primeiro, você nunca vai aceitar nada como verdade. A princípio, nada é verdade. Nunca aceite nada como verdade assim, de estado. Segunda coisa dele é aquele dividir e conquistar. Se você tem um problema complexo, pegue e divide ele em partes menores. Divide ele em partes menores e daí você vai atacar o problema de forma mais simples. Ok? Bora lá. Qual que é a próxima etapa? Analisar. Daí você fez experiência nas partes menores. Analise os resultados de forma ordenada. E, por fim, você tenta condensar as conclusões para achar uma generalização, para achar uma lei geral que pegue tudo aquilo ali. O método cartesiano ele já melhorou o método indutivo. Ele já deu um passo à frente do método indutivo. Mas ainda veio Francis Bacon, que também é conterrâneo ali, e ele criou o método empírico indutivo. E o método empírico indutivo, ele parte da observação rigorosa da natureza, a coleta de dados, a sistematização das observações, que é a análise. Em cima disso aí, ele vai criar hipóteses que tentem explicar essas observações. Daí ele vai fazer experimentos para testar essas hipóteses, daí ele generaliza a lei ou refuta aquelas hipóteses, e é isso aí, esse método é iterativo, né? Ele refutou a hipótese, vai lá no início, faz mais observações, formula outras hipóteses, experimenta de novo, e por aí vai. Bom, gente, esse método aqui, ele imperou por muitos anos, até que veio o Karl Popper e nos apresentou o método hipotético dedutivo, ok? E o método hipotético dedutivo, ele diz o seguinte, olha, eu começo verificando no conhecimento que já existe. Pega todos os conhecimentos disponíveis. Aí vocês lembram o que significa todos os conhecimentos disponíveis aí, você já sabe o que ele significa. Então, se esses conhecimentos disponíveis sobre um determinado assunto, eles não são suficientes para explicar um fenômeno, aí eu tenho um problema. E para explicar esse problema, eu vou começar a criar hipóteses. Né? Só que eu não crio hipótese de qualquer jeito, não. Aí a grande sacada do método hipotético dedutivo de Karl Popper é a forma como as hipóteses têm que ser colocadas. E, no fim, eu só vou aceitar ou refutar a hipótese de acordo com as evidências. Mas como é que eu crio as hipóteses? Primeira coisa, gente, eu crio uma hipótese e, veja bem, a hipótese ela é sempre conjectural e provisória. E tem gente, cara, leigos, que abrem a boca para falar, mas isso é só uma teoria. Qualquer teoria dentro da ciência, ela é conjectural e provisória. A qualquer momento, pode surgir uma evidência que mude alguma coisa que nós temos certeza. Nossa, o cara pode falar assim, mas a teoria da gravidade é só uma teoria. É uma teoria da gravidade que foi
aceita por inúmeros experimentos. Mas mais do que isso, olha a sacada do método hipotético dedutivo. Eu não faço, quando eu crio uma hipótese, eu não tento provar que ela é correta. Eu tento provar que ela é falsa. Então, se eu falar que a lei da gravidade ela existe, ela só existe porque eu nunca achei uma contraprova de que ela não existe. Se eu achar uma única contraprova de que ela existe, aí ela deixa de ser uma teoria. Eu tenho que achar uma outra forma de explicar esse negócio. Então, boas teorias científicas, elas não querem ser provadas. Boas teorias científicas, elas não querem ser refutadas. Porque eu não quero. Porque o viés de confirmação é quando eu crio um negócio, eu quero provar, eu faço de tudo para provar que ele está certo. Eu só olho os dados de forma que eu veja aquilo que confirma a minha teoria. Esse é o viés de confirmação. Se eu, enquanto cientista, tomar uma postura que é contrária, ao invés de tentar provar a minha teoria, eu vou fazer o contrário. Eu vou tentar, de todo jeito, refutar a minha teoria. E se eu não conseguir refutar ela de jeito nenhum, aí eu acredito que ela é verdade. Então, é assim que se faz ciência hoje. Nós temos um método em que todas as hipóteses elas têm que ser propostas de forma que haja pelo menos um experimento ou uma evidência que, se esse experimento for comprovado, ele refuta a hipótese toda. Se não tivesse experimento, não adianta. Então, ao invés de tentar provar que a hipótese é verdadeira, que causa o viés de confirmação, eu tento provar que ela é falsa. Se eu não conseguir provar que ela é falsa, eu desisto. Vou pegar aqui uma questão. Gente, quando eu falo que o criacionismo, aí a pessoa, mas se eu tenho religião, você não tem religião. Eu sou uma pessoa religiosa, sou católico, apostólico romano. Mas eu não confundo a minha crença religiosa com conhecimento científico. Crença religiosa, conhecimento científico. Não misture as coisas. Então, há alguns segmentos que querem impor o criacionismo como uma teoria científica. E por que ele não pode ser aceito nem sequer como uma hipótese? Por quê? Porque não existe um experimento viável, conhecido, que possa refutar a teoria do criacionismo. Como é que... Lembra que eu falei que o conhecimento científico ele tem que ser testável? Ele tem que ser reproduzível? Ele tem que ser analisável? Como que eu vou criar uma teoria científica que não pode ser testada? Então, eu não posso aceitar ele como uma teoria científica. Por quê? Porque ele não pode ser falseável, ele não pode ser testável, então eu não posso aceitar ele como uma hipótese. Viram a diferença entre uma teoria científica? Ela tem que ter um critério claro e objetivo daquilo que aceita e daquilo que refuta a teoria. Já está ficando tarde. Vamos fazer um break de 15 minutos aqui? São quantas horas agora, gente? Vou tirar aqui. Nossa Senhora, já são quase 4 horas. Puta merda. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um break aqui. São 3h45. Voltamos às 10 minutinhos. 3h55. Beleza? Todo mundo concorda? Eu preciso tomar água também, para poder lubrificar a garganta. Todo mundo de acordo, gente?